Nacional Futebol Clube completa 103 anos de fundação nesta quarta-feira. Maior campeão amazonense com 43 títulos, o Leão da Vila Municipal tem uma história fascinante. E quem nos conta detalhes é Gaspar Vieira Neto, estudioso dos primórdios do futebol amazonense. O Nacional, ele foi fundado, como já se sabe, no dia 13 de janeiro de 1913, tá? Por um grupo de jovens rapazes que eram amantes do futebol, Então, no mês e no ano que o Nacional foi fundado, o futebol já estava consolidado pela população amazonense como esporte número 1. Já tinha desbancado o turf e já tinha desbancado o ciclismo, que até antes da ascensão do futebol eram os esportes que predominavam entre a elite manauara. Então, quando o Nacional surge, alguns dos seus fundadores eram excelentes craques que já tinham jogado por outros clubes antes, Então o Nacional, ele foi formando seu plantel, seu time titular e reserva, catando jogadores de outros clubes, Então entre seus principais jogadores que formaram seu primeiro time em 1913, estava o goleiro Craveiro, estava o Paulo Melo, o Cícero Costa, o Cazuza, o Clodoaldo, o Adail, o Laísa, o Altiberto, Essa era a base do time do Nacional em 1913. E uma das prerrogativas de que os jovens fundadores chegaram no consenso é que essa equipe só aceitaria jogadores de origem brasileira. Então, por isso o nome Nacional. Gaspar também resgata detalhes da origem do Nacional que estavam perdidos pelo tempo. Olha que você vai se surpreender com as histórias. Ele tinha em seu plantel aquele que eu considero, eu vi nas pesquisas, o primeiro grande craque da história do nosso futebol, que é o Cícero Costa, que ele foi um dos fundadores do Nacional e defendeu o Nacional de 1913 até 1917, quando ele foi vendido para o Clube do Remo de Belém, tá? Então, o Cícero Costa, a gente poderia dizer que era o Pelé aqui de Manaus no início do século XX. Após ele conquistar o tetracampeonato amazonense, ele é convidado pelos dirigentes de Belém a jogar lá contra o Paysandu. Então, o que acontece? O Nacional vai para Belém pela primeira vez, sai pela primeira vez na história um clube de futebol de Manaus, do Amazonas, sai daqui para jogar em outro estado. Lá em Belém, perante um grande público, ele faz seu jogo contra o Paysandu e perde por 5-2. Outro dado interessante do Nacional é que teve entre seus defensores um centro-atacante chamado Marcolino, que durante muito tempo faleceu já há cerca de 18 anos, e que é registrado que bem antes do Leônidas, considerado o primeiro jogador brasileiro a marcar um gol oficialmente de bicicleta no Brasil, e já em 1918, o Marcolino já fazia gol de bicicleta pelo Nacional aqui em Manaus, Então a gente pode considerar que ele foi o verdadeiro precursor do gol de bicicleta no Brasil, Até bem pouco tempo, se dizia que a maior goleada da história do futebol brasileiro foi entre o Botafogo e o Mangueira, lá no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca de 1909, que o Botafogo deu de 24-0 no Mangueira. Mas também se descobriu que aqui em Manaus, no ano de 1922, em uma partida realizada pelo Campeonato Amazonense, o Nacional também aplicou uma goleada de 24-0 num time chamado Brasil Esporte Clube, tá? Então isso também tem que ser registrado, tem que juntar isso no Guinness Book, Que está no Guinness Book do Botafogo, mas tem que botar o Nacional agora também, Um dos primeiros goleiros do Nacional, já em 1913, era o Antônio Craveiro, que quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele foi chamado lá para a Europa para participar da guerra, E quando ele volta para Manaus, por volta de 1918, ele lá da Europa, ele chegou a jogar num time francês, no campeonato francês, Então o primeiro amazonense a jogar na Europa foi ele, E aí quando ele volta para Manaus,
que ele assume seu antigo posto de goleiro do Nacional, ele traz da Europa os apetrechos que um goleiro precisava e que não tinha aqui em Manaus, ninguém a conhecia, né? Que era o tornozeleira, luvas, né? Capacete, proteção, né? Então, quando ele entrava no campo do Bosque Municipal, com toda essa indumentária, ele virava uma verdadeira atração, de tanta torcida. Todo mundo parava para ver ele, espantado, porque ninguém nunca tinha visto aquele material de um goleiro, né? Até aquele momento. E quando se fala em história do Nacional, não podemos esquecer de Maneca, um homem com quase 60 anos de dedicação ao clube. E dentre tantas histórias e conquistas, Maneca destaca sua maior lembrança. O Nacional Futebol Clube, o que mais me marcou foi o hexacampeonato conseguido durante a minha presidência. Nós fomos campeões seguidamente a partir de 1976. Ganhamos do Rio Negro de 1-0, gol do Botelho. E o Nacional, com isso, se tornou uma equipe a nível nacional. O sonho de Maneca é o sonho de qualquer torcedor do Leão. O meu sonho é o sonho de todo nacionalino. É fazer com que a nossa equipe volte aos lugares de onde ele nunca deveria ter saído, que era a primeira divisão do futebol brasileiro.